Luciana, você é natural de Presidente Venceslau? Sim, sou nascida aqui em Venceslau. Conta um pouco da sua história de infância, também, juventude, fala um pouco de você. Eu sou filha do Hélio, né, da farmácia, todo mundo conheceu, né, os mais antigos aqui. Meu pai sempre teve farmácia aqui em Venceslau, veio para cá ainda antes de eu nascer. E aqui ele teve os 3 filhos, né, eu tenho mais um irmão, uma irmã. Minha infância foi uma infância assim, meu pai e minha mãe sempre muito conservador. Os costumes religiosos, né, são católicos assim praticantes, fez com que o mundo deles fosse totalmente diferente do meu mundo. Mas cresci nesse ambiente de igreja, onde o culto ao corpo, né, não que fisiculturismo, ele é o nome, o próprio nome já diz culto ao corpo, né? São mundos totalmente diferentes, o que faz com que pessoas como meu pai tenham uma certa resistência em aceitar, né? O meu pai, por exemplo, ele até hoje ele acha um horror o que eu faço, né? Ele não aceita, ele fala, Luciana, mas isso não, né? Ele acha que isso é exagero, não vem de Deus, que isso... Então, mas eu até entendo ele, a gente conversa bastante, que a minha profissão é transformar vidas, né? Transformar vidas. E a gente transforma, porque o exercício, ele promove a transformação, tanto de dentro quanto de fora, certo? Quando eu resolvi ir competir no fisiculturismo, não foi algo assim, aquela vontade, a Luciana tem, o sonho dela é subir no palco e ser fisiculturista. Não, não foi assim. Como eu trabalhava personal trainer, alguns alunos tinham muita curiosidade, me perguntavam sobre o uso de hormônios, anabolizantes, e eu não sabia responder, né? Não sabia responder muitas das vezes esse mundo sobre ser atleta. E aí o que eu fiz? Eu fui curiosa buscar estudar sobre a área, né? Porque a gente percebe que quando um aluno te faz pergunta, se você não sabe responder, você acaba perdendo espaço, muitas vezes, para alguém que nem é da área. Então eu falei, não, a gente não pode perder espaço, né? Mesmo que eu não vá orientar o segmento da área de esporte, de ser atleta, eu preciso saber responder as coisas básicas ali para o aluno, né? Porque para ter aquela relação de confiança mesmo. Então eu fui estudar fisiculturismo, né? Bodybuilding Coach pela Faculdade Uniguaçu. Foi um curso extremamente rico. Eu fui pela curiosidade mesmo de aprender algo mais profundo da musculação. E lá eu tive aula com um professor e aí eu me senti desafiada. Ele falou, o personal trainer que veio aqui na Uniguaçu estudar para ser coach em fisiculturismo, ele precisa subir pelo menos uma vez no palco para sentir na pele que o atleta sente. Como que você quer orientar um atleta sendo que você nunca sentiu na pele o que ele... E aí eu me senti desafiada, aquilo mexeu comigo, fui para casa incomodada com aquilo e nunca que isso esteve em meus planos. E aí a ideia foi amadurecendo sobre esse assunto. Dentro da minha sala eu tinha uma amiga que era fisiculturista e ela foi a minha maior inspiração. Por quê? Quando eu me senti desafiada, na época eu tinha 38 anos. Aí eu falei, imagina que uma velha, que nem eu me sentia velha já, né? 38 anos, eu vou dar uma de atleta, subir num palco, fazer o que essas meninas fazem, mostrar o corpo, frente, costa. Eu falei, meu Deus, eu jamais vou ter coragem de encarar um palco, olhar para aquele público e fazer o que elas fazem. E eu falei, nossa, chega a ser ridículo, né? Olha, eu tive esse pensamento, né? Chega a ser ridículo. Mas essa minha amiga, Fabiana Alves, que eu amo de paixão, até hoje nós temos contato, inclusive eu tive a oportunidade de
de ir até Assis, né, que ela é natural de Assis, para uma aula de pose, para ela me ajudar logo lá no iniciozinho, que eu não sabia nem por onde começar. Ela é atleta Bikini Master. E aí ela só 1 ano ou 2 anos mais jovem do que eu. Eu falei, gente, se ela, com a idade, quase a idade muito próxima que a minha, ela é fisiculturista, tá, meu Deus, é linda, uma inspiração. Eu falei assim, eu me senti, falei, eu vou encarar essa. E aí, peguei o contato do coach dela na época, era considerado o melhor coach do Brasil, Ricardo Panaim e Anne Luiz de Freitas. E aí ali eu fiz um acompanhamento de 2 anos. Isso foi lá em 2019, certo? E só que aí esse sonho, assim, essa vontade, ela foi interrompida pela pandemia. Na hora que eu estava praticamente que com o físico alinhado, quase que pronto, entramos na pandemia, fecharam-se as academias. E aí eu passei num concurso da prefeitura, comecei a trabalhar nessa área da saúde. E aí meus planos foram mudando completamente. Então esse sonho ficou estagnado, ficou parado. Não, deixa pra lá isso daí. Passaram-se 6 anos desde então. E aí, em setembro do ano passado, né? Setembro não, né? 9 meses antes, né? Eu comecei a minha preparação. Falei, não, agora eu decidi que eu vou dar continuidade àquele sonho de ir para o palco. Mesmo porque eu fui pela profissão. Porque eu sou assim, eu trabalho na saúde, na área da saúde, mas eu também sou personal trainer. Porque o personal trainer, queira ou não queira, ele vende imagem, né? E você não aproveitou a pandemia, que você ia ficar em casa, você não aproveitou para treinar? Não, eu não fiquei parada. Eu continuei treinando na pandemia em casa, com os pesos que eu tinha. Então, assim, não era uma academia. Mas, assim, não dava para fazer um trabalho tão aprofundado como de um atleta. Mas eu não parei de treinar. E o período que você me disse há pouco, são 6 anos que você está treinando e teve toda essa evolução? Não, eu treino há 15 anos. Há 15 anos, mas depois quando você teve na cabeça esse sonho de ir pro palco... De 6 anos para cá. 6 anos para cá. Que eu treino mesmo, o meu treino é voltado para o atleta. Só que aí foi interrompido pela pandemia, tudo. Depois que voltamos da pandemia, voltei a treinar como atleta, mas assim, um atleta que não tinha intenção de ir para palco. Só mesmo vivendo o esporte, né, que é a musculação, me alimentando, sempre gostei de me alimentar muito bem. E você tem conseguido conciliar? Você disse que você tem um trabalho na prefeitura e você também é personal trainer. Qual é o momento que você treina, Luciana? Bom, o meu horário assim, é dividido em 2 momentos. Por quê? Porque o atleta ele precisa fazer o cardio e também o treino de musculação. São 2 coisas distintas. O cardio, geralmente, o meu cardio, ele precisa ser em jejum. Então, eu programo o meu acordar. Eu acordo muito cedo, 15 para 5 da manhã, porque eu pego no batente muito cedo. E se eu não fizer esse cardio logo cedo, depois no resto do dia eu não faço mais, porque é uma correria muito, muito grande, né? Então eu acordo muito cedo, faço meu cardio em jejum, faço os meus exercícios respiratórios de LPF, que é um exercício para ajudar a afinar a linha de cintura, que é o que pede a categoria biquíni, linha de cintura bem amarrada, fina. Então a gente precisa fazer esse trabalho. E aí eu entro para trabalhar, começo a trabalhar, e aí somente no fim do dia é que eu vou fazer meu treino de musculação. Então quer dizer, eu sou uma pessoa do dia, certo? Eu rendo de dia. Quando chega a noite, eu assim, acabou, assim, pra mim o dia tinha que acabar. Vem o cansaço da noite. Vem o cansaço da noite. Aí eu tenho que vencer o cansaço e ir treinar. Mas não tem outro horário, não tem outro jeito, né? A gente tem que fazer. E dá certo, né? Então não tem desculpa. E você concilia a família também, com tudo isso? Tudo isso conciliando família, porque assim,
Eu não tenho mais criança, né? Quando a gente tem os filhos pequenos, a gente acaba meio que se anulando. É o que aconteceu comigo. Eu me anulei. Sempre gostei de treinar, mas fiquei por muito tempo sedentária, ganhei peso com as gravidez, eu ganhei bastante peso, eu engordei mais de 20 quilos nas minhas 2 gestações. E eu passei por um período sobrepeso. Então, assim, mas são momentos da vida que a gente passa e que depois que os filhos crescem, você começa a voltar os olhos mais, o que eu gosto mesmo de verdade? Que foi, assim, a grande sacada. Depois que eu quarentei, tudo mudou na minha vida. Eu passei a me olhar um pouco mais, a perguntar, porque eu me assustei quando eu me deparei em não saber responder o que eu realmente gostava, inclusive de comer, sabe, de fazer. Então, sabe quando você acaba passando por esse processo de se esquecer um pouco? E eu falei, não, agora meus filhos já cresceram, já não dependem tanto assim da mãe, né? Então, eu comecei a ter esse olhar mais sobre o que eu realmente quero para minha vida. E isso foi fundamental. A gente nota que você trabalha muito o corpo, né? E você não é uma pessoa nova. Você me disse que começou tudo isso a olhar para o fisiculturismo a partir dos 39 anos. A idade, a partir desse momento, também não te colocou algum bloqueio? O corpo não está exigindo demais do corpo dentro da sua idade? Você não acha isso? Eu tenho, assim, por conta do desgaste mesmo que a vida traz, a gente tem alguns desgastes, eu tenho alguns desgastes no quadril, certo? E principalmente esse desgaste no quadril, ele é um desgaste muito importante, porque a minha categoria pede muito essa questão do glúteo. E o quadril, tendo essa limitação, para fazer os agachamentos ali, eu sentia dor. E aí, assim, o ortopedista falou, você precisa fortalecer muito essa região do quadril, por conta desse desgaste. Então, já foi algo assim que o médico já vinha me pedindo para estar fortalecendo. Então, assim, ser atleta me ajudou muito a como diz, a melhorar muito essa questão da dor. Então, eu só não posso fazer alguns movimentos, alguns ângulos específicos ou jogar uma carga muito alta, porque assim, a carga ela não precede a técnica, né? A categoria biquíni é uma categoria que pede um físico mais slim, mais alongado, então não é uma categoria onde você precisa lançar mão de estratégias de recursos ergogênicos pesados, como atleta, como fisiculturista, que o pessoal fala, Lu, mas o que você está usando? Né? O pessoal tem curiosidade, porque fala que é fisiculturista, já associa a recursos ergogênicos pesados. Então, a categoria biquíni, ela tem essa vantagem, por ser um físico mais slim, um físico mais marcado, mais sequinho. Não, o pessoal que vê a biquíni no palco, fala assim, nossa, mas que grande. Mas quando vê pessoalmente, mas ela não é tão grande assim, ela é pequena, né? Então, assim, é uma categoria pequena, não precisa de volume muscular. Ela precisa o quê? Ter disciplina de alimentação, e treinos diários muito específicos, tanto é que eu não trabalho o corpo todo. Os músculos precisam ser vistos de uma outra maneira, seria, né? Porque assim, cada categoria pede... É uma visão detalhada. É detalhada. A biquíni mesmo, ela pede um pouco mais de ombros marcados, uma dorsal um pouquinho marcada para poder dar a sensação de cintura mais fina. E o glúteo ele tem que ser prioridade ali, né? Eles pedem a tal da gota, né? A gota bem marcada, que é o que eu tô batendo em cima agora, é em cima dessa gota, porque eu tenho as minhas deficiências,
né? E aí lá no palco a gente procura o que? Através do desfile, das poses, esconder aquilo que você não tem ainda que tem precisa, definido, né? ainda você precisa melhorar ali. Então a gente tem que criar uma forma de, através desse desfile, dessa pose, esconder o que você não tem de bom e mostrar o que você tem de bom. Então é uma arte. Certo? Tudo isso tem uma disciplina muito forte, a disciplina de alimentação e disciplina de treino. Treino. E esse treino, ele é cardio, ele é exercício de LPF para melhorar a linha de cintura todos os dias. Ele é treino de pose, né? Se eu não treinar pose, eu não vou conseguir fazer. E essa pose tem que ser treinada em cima de um salto alto. Luciana, quanto você pesa? Hoje eu estou pesando 53 quilos. 53 quilos e altura? 1,63. Tá vendo? Para você que está assistindo esse vídeo, né? Para você ver a disciplina da Luciana. E o que você come, Luciana? Olha, eu hoje estou fazendo uma dieta, hoje, né? Pós-competição. Eu já entrei em preparação de novo para o próximo campeonato. Eu hoje estou fazendo uma dieta de 1.600 calorias, aproximadamente, dividida em 5 refeições no dia. Aí, basicamente, ela de manhã são 2 ovos ali, 2 ovos hoje, né? Antes, na minha preparação, eu estava com 8 ovos, então muda muito, não é receita de bolo, depende muito como o físico está no momento, o coach vai lá, prescreve a dieta em cima do que você precisa naquele momento. Então vai muito do que o físico está apresentando, o feedback é semanal, e ele às vezes faz até ajuste na dieta de semana a semana, olha, corta isso, coloca aquilo. Então de manhã os ovos basicamente, né, os ovos, pão, vai pão, mas muitas das vezes eu gosto de substituir por aveia, eu até prefiro para fazer minha panquequinha, e uma fruta, uma mamão, chia, aí no almoço arroz, muita salada, legumes, peito de frango. Quando eu estou em finalização a gente usa mais... Doce nada. Então, o doce ele é uma coisa mais esporádica, né? Por exemplo, eu como doce na livre, certo? E essa livre, o coach não coloca porque, ai, coitadinha da Luciana, ela vai comer porque tá com vontade. Não, é uma saída estratégica para mexer com o metabolismo, certo? E aí, nesse dia, a gente come um lanche, um hambúrguer. Geralmente ele gosta de comer hambúrguer com batata frita. E aí, nesse dia, a gente pode tomar um sorvete, eu sair... E você sente vontade assim de comer algo que você não esteja acostumada dentro desse treinamento? Você sente vontade? Olha, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então é claro, eu sou um ser humano normal, como um outro qualquer. Se eu ver uma pessoa comendo um bolo de aniversário, eu sou a louca do bolo. Então assim, a gente tem vontade, lógico. Mas assim, eu procuro não ter em casa. Certo? Se eu não posso comer, não tenho. Se eu fiz e sobrou, eu congelo. E aí eu sei que tem ali, mas eu consigo passar batido. Certo? Mas a gente procura assim, vontade a gente tem, mas eu não passo vontade de nada. Se eu tô com vontade, eu planejo matar essa vontade, né? Se eu quero tomar um sorvete, por exemplo. Olha, então eu vou deixar para sábado, que é o dia da minha livre, vou tomar o meu sorvete. Então, eu não passo vontade de nada, só simplesmente eu tenho... Você tem que aguardar o dia. Eu tenho que aguardar o momento certo. Aguardar o momento certo. Essa é a verdade. Além de tudo isso que você faz com muita disciplina, você precisa tomar algum suplemento ainda? Sim, a gente faz uso de uma suplementação e vai depender muito da fase onde se encontra. Por exemplo, protocolo básico é vitamina C todos os dias, né? Eu faço uso de ômega 3, né? 6 cápsulas no dia, então é um volume grande. Nós temos multivitamínicos, tem o NAC, coisas assim que atleta usa e que não está no cotidiano de uma pessoa normal, né? Tudo manipulado em farmácia, de manipulação mesmo. E aí, assim, a alimentação tá
bem voltada para melhorar essa densidade muscular. Então, muitas das vezes a gente usa algum recurso para melhorar a densidade muscular pré-palco ali, muito próximo do palco. Então, assim, nada muito pesado, nada muito, tudo muito leve, porque a categoria, ela é uma categoria pequena, ela não pede volume muscular grande. Então, a categoria biquíni, ela leva essa vantagem de uma categoria wellness, por exemplo, que precisa de um volume muito grande, de quadríceps, de glúteo desenvolvido ali, e aí acaba tendo que precisar de recursos mais pesados para ajudar nesse aumento de ganho de força, de aumento de massa magra. Então, vai depender muito da categoria que esse atleta se encontra. Falando agora dos campeonatos, né, das competições. Você esteve em Balneário Camboriú no ano passado e nesse ano... O ano passado eu estreiei no Sardinha Classic em Camboriú. Depois de 2 semanas eu fui para Curitiba, nós aproveitamos o físico ali e subimos novamente depois de 2 semanas. E aí lá em Curitiba também consegui 2 troféus de terceiro de top 3 na minha categoria e categoria Open. Essa categoria Open é uma categoria que a gente sobe para poder pegar primeiro lugar, a chance de você ser overall é grande. Porque o sonho do atleta é o quê? É ganhar cada vez mais, porque cada vez que ele sobe no palco, ele sobe melhor, né? Essa minha terceira competição que eu fui em Gramado, o meu físico, ele tá muito melhor de quando eu subi lá no Sardinha. Então, assim, o corpo físico ele vai melhorando a cada ida no palco, a cada desidratação que a gente passa de subir. Então, a gente vai subindo cada vez melhor. Essa minha vontade de ser fisiculturista era para subir no palco uma vez só, para sentir na pele o que o atleta sente. Daí, só que eu apaixonei pelo negócio. Gente, eu fui lá, eu subi nesse palco achando que aquilo se tratava de físico, mas não é. Aquilo é tudo sobre mente. E aqui, o fisiculturismo, ele é mente. Se você sabe trabalhar a mente, você leva muito bem a vida ser atleta. Né? Então, quando eu vi a transformação que ele pode fazer aqui dentro... O que você está querendo dizer é que você está se sentindo muito bem fazendo isso. Sim, porque me faz sentir o quanto eu sou capaz de ir além. E além disso, de melhorar e continuar melhorando. Eu ainda não cheguei... Não deixa de ser uma competição, né? Porque na vida a gente sempre está competindo, né? Não deixa de ser uma competição. Exato. Então, assim, porque a minha meta não é ir lá e ganhar troféu, sabe? A minha meta é poder subir no palco e ver o quanto eu evoluí. A evolução. É a evolução. E isso é algo, assim, que é inexplicável. Em Gramado você foi campeã em quais categorias? Eu fui campeã top 1 na categoria Master, que é a minha categoria, para minha idade, onde eu pude competir com pessoas mais 40, com mulheres mais 40, fui top 1. Depois, na Open, que é onde a gente tenta ali pegar primeiro lugar para ver se consegue pegar um overall, eu fui top 2. O que é um overall? Overall é quando você... Porque o atleta, a sede do atleta é ele um dia poder virar pró. Porque hoje sou atleta amador, né? O atleta amador, o nível tá alto, tá altíssimo. Mas a gente está brigando ali para conseguir o pró. Tanto é que a gente agora, eu e o coach agora estamos pensando em qual campeonato a gente vai para conseguir uma vaga para tentar um pró. Né? Então, se você quer continuar essa meta de evoluir, de progredir, de melhorar, a gente acaba tendo esta ambição de ser um atleta profissional. E daí, você saiu lá de Balneário Camboriú e veio competir em Curitiba? Em Curitiba. E o que você conquistou em Curitiba? Curitiba eu peguei 2 top 3. Eu fui lá, o nível assim, tinha metade dos atletas que tinham lá em Camboriú. Camboriú tinha mais de 700 atletas competindo. Em Curitiba tinha metade disso, só que o nível de Curitiba estava maior. E ali eu peguei top 3, tanto na minha categoria quanto na categoria Master. Porém, o meu físico subiu melhor do que em Camboriú.
Você participa do próximo campeonato quando e onde? Então, a gente está decidindo ainda se eu vou subir de novo agora em setembro ou em outubro. São 2 campeonatos, um que é regional e um outro que tem 3 vagas para Pro. Então, eu tô, né, um vai ser em Prudente, que é perto, que é o que me chama a atenção, né, porque é perto de casa, só que é mais um regional, como os outros que eu fui. Agora, esse é o Olímpia, esse outro vai ser em São Paulo. Ele está dando 3 vagas, então a gente está analisando aí o que vai ser melhor. E aí depois terá um outro lá em meados de novembro, dezembro, que vai ter o Master Brasil. Esse o coach falou, Lu, esse você tem que ir. Esse também está dando 3 vagas. Então a gente está definindo ainda se vai para Prudente, se vai para São Paulo, para Olímpia, ou se... Agora o Master é certeza que eu vou ainda esse ano. E o que a sua família, principalmente seu marido, o que eles acham disso tudo? Quando eu resolvi retomar esse sonho de ser atleta, eu não tinha o apoio do meu esposo, não tinha o apoio dele. A gente estava numa fase muito ruim. E aí, de repente, eu falei, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não sei nem o que eu quero para mim mesma. E aí, como a gente estava num momento muito delicado, foram 4 meses ali que eu precisei desse tempo para mim mesma, e isso me fez refletir muito sobre quem é a Luciana, porque eu não sabia responder, você entende? E aí, quando eu resolvi ser atleta, a gente estava voltando a voltar numa vibe mais de casal. Foi quando eu anunciei, falei, olha, estou voltando atleta. Se você me quiser, vai ser assim, me aceitando como eu sou e o que eu quero para mim. Porque é algo que eu desejo há muito tempo, que ficou esquecido, e eu nessa correria de trabalho, então foi muito delicado. Daí ele aceitou. Ele aceitou e hoje ele me apoia. Te apoia totalmente. Olha, estou decidida que vai ser assim. Se você quiser, se você me quiser, vai ser assim. Então, você é livre para me querer ou não. Ele me levou para Santa Catarina, mas assim, para ele era um mundo completamente esquisito. Um mundo... Porque o Clayson, meu esposo, ele nunca foi para academia assim, gostar de fazer exercício, de academia. Ele falou, Lu, lá no campeonato, eu olhava para um lado, olhava para o outro, só tinha gente forte. Eu era o único gordo, e ele nem era gordo. Mas eu me senti tão mal, tão mal. E foi a virada de chave dele estar no campeonato, porque eu fiquei nos backstage e ele ficou pro outro lado lá, ele não podia ter contato comigo. E ele, ali, aquele campeonato foi a virada de chave do Clayson. Nós retornamos de Santa Catarina, depois de 30 dias ele começou a fazer tudo que um atleta faz. Aí eu falei, não, você quer fazer? Você quer mudar de vida? Então tá, então você vai fazer com o meu coach, que é o meu nutricionista, que é aquele com que eu confio, que eu sei que tá funcionando pra mim, vai funcionar pra você também. Aí eu falei assim, eu vou dar de presente pra você, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, vou dar de presente pra você 6 meses de consultoria com o coach ali. E hoje ele tá se sentindo ultra bem. Cara, ele tá transformado, é outro Clayson. Ele, assim, eu falo que o Clayson, ele me faz ser uma atleta muito melhor hoje. Porque ele tem uma disciplina tão maior do que a minha, que é absurdo. Eu falo, hoje eu sou um atleta muito melhor graças a você, porque chega a me inspirar de tão... Ele é tão metódico, tão certinho. Eu nem sou tão certinha assim, eu sou um pouco mais, né, liberal, assim, e ele é muito correto. Ele tem que ser corretamente. Se é 100 gramas, não é 101 nem 102. Ele vai tirando todo. E você entendeu? Então, assim, é muito legal. Então, ver no que ele se transformou hoje. E eu tenho até mostrado de vez em quando nas redes sociais o antes e o depois dele. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Vi. Cara, ele tá surreal. Eu falei,
é outro físico. Eu falo pra ele assim, eu tô com outro homem, não é a mesma pessoa, eu abraço ele assim com o olho fechado, eu tô com outro homem, não é mais aquele Clayson, né? Luciana, última pergunta. Você se sente bem, se sente feliz? Olha, eu vou te ser bem franca, eu hoje estou vivendo a melhor fase da minha vida. Melhor fase da minha vida porque eu não troco a Luciana de 46 pela Luciana de 20. Não troco. A minha cabeça mudou muito. Hoje tenho um autoconhecimento que eu não tinha, que eu nunca tive antes, certo? E tudo isso o esporte ele pôde me proporcionar, né? Esse autoconhecimento, o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero. Então, eu desejei e me realizei aquilo que eu desejei. E isso é muito gratificante, né? Quando você alcança algo que você almeja, isso te faz muito feliz, muito realizada. A família apoiando também, os meus filhos eu vejo que eles se orgulham da mãe que eles têm, pela disciplina, pela coragem de quebrar padrões, certo? Porque vim de uma família muito tradicional e mesmo assim enfrentei e tive a coragem de fazer o que eu faço hoje, porque ali no fisiculturismo, como é o meu mundo de exercício, eu vejo o quê? Eu vejo músculo. Algumas pessoas, então é muito do olhar de quem vê, né? Algumas pessoas têm o olhar de que aquilo é vulgar, né? Tá mostrando o corpo, né? Com uma peça muito pequena, né? Então tem gente que vê, então vai depender muito do mundo em que a pessoa está, da cabeça que a pessoa tá. Então a minha cabeça eu estou em paz, porque o que eu vejo ali é músculo, é transformação, é disciplina, é constância, é o que me fez ser trabalho. É trabalho, né? Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo na academia na hora que eu estou treinando ali. É complicado porque é o meu momento de treinar, é trabalho, né? Quando eu estou treinando, eu estou trabalhando. Por quê? Porque através do meu treino é o que eu vou mostrar lá no palco, o resultado. É claro. Né? Então, eu me sinto feliz e muito realizada pelo que eu sou e por quem eu me transformei e pelas pessoas que estão ao meu lado, que me apoiam, que estão comigo e é isso. Obrigado, Luciana. Eu é que agradeço pela oportunidade. Nossa, foi um prazer enorme estar aqui hoje, podendo abrir um pouquinho o meu espaço, te mostrar o meu cantinho e o convite fica aberto para as próximas também, se Deus quiser, novas conquistas virão aí, não sei até quando, né? Porque não vai ser para sempre assim, né? Eu estou fisiculturista hoje, é claro que se algum dia eu não for continuar, eu vou querer continuar vivendo o processo que um atleta vive, porque a filosofia de vida é o que me atrai, né? Nem tantos. É que o palco me conquistou, meu coração bate forte em subir no palco e poder mostrar todo um trabalho. Mas é um esporte que a gente precisa, inclusive, de buscar patrocinadores, né? Então, ó, se Venceslau a gente tem aí, né, pessoas que gostam do trabalho, que querem incentivar ou patrocinar de alguma forma aí, que me procurem, né, em troca de divulgação, de trabalho mesmo, né? Então a gente buscar parceria é algo assim muito importante agora para o atleta, porque para você ser um atleta de fisiculturismo é muita coisa ali, é muita coisa. É pele, é unha, cabelo, é muita coisa que eles avaliam, não é só físico, você entende? E é um esporte muito caro, né? Só o biquíni ali, a pintura, a gente tem que pintar o corpo, então assim, tem a viagem, é tudo muito dispendioso, né? A gente não ganha para isso, infelizmente, né?